Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para uns 5 minutinhos de morato, dando continuidade e, quem sabe, fechando algumas das reflexões que eu tenho feito aqui. Eu gosto de fazer essas reflexões, mas já estou com um pouco de saudade de fazer leitura de poemas. Como o trabalho aqui é bem artesanal, e eu faço questão de que seja artesanal, não tenho nenhuma pretensão de industrializar a coisa, está aqui explicado no episódio em que eu falo que eu não peço likes, eu tenho que ir fazendo devagar. E conforme vão surgindo algumas reações, também vão surgindo necessidade de comentar certos aspectos. No último vídeo que eu fiz aqui sobre essa sequência de professores, atitudes mais ou menos didáticas, saiu um comentário da Karina interessante, porque eu falava sobre o elitismo, sobre uma opção declarada a respeito de algo que é elitista, e como eu acredito que sim, o elitismo pode ser também democrático, quando a gente não se ilude de que ele é algo que baixa do céu, mas que é algo escolhido. O comentário da Karina foi de que ela, numa discussão sobre grade curricular e coisas assim, relativizou a ideia de temos que nos aproximar dos alunos, temos que nos aproximar da cultura do aluno, o que é, sim, uma verdade. E, de novo, é uma opção didática. Mas ela se colocou na contramão disso, foi bastante hostilizada. Eu tenho um testemunho também para Karina, eu sofri o contrário quando eu e mais um grupo de amigos estávamos propondo numa escola particular que se adotasse a leitura do livro Capão Pecado, que era um princípio de literatura periférica aparecendo, e a gente queria que os nossos alunos que tinham uma posição privilegiada tivessem acesso à diversidade. O questionamento que eu e outros professores sofremos foi justamente o contrário. Foi, por que temos que trazer isso e não alguma coisa mais estabilizada? A dicotomia que foi colocada pelo diretor pedagógico da escola foi, por que Capão Pecado e não a Moreninha? Eu sou pessoalmente um entusiasta do Joaquim Manuel de Macedo, mas a questão que a gente estava colocando era exatamente a que eu pretendo colocar agora, mas invertida. A Moreninha, naquele momento, final dos anos 1990, começo dos anos 2000, era uma coisa razoavelmente acessível aos alunos, enquanto o Capão Pecado era algo que não surgiria, aspas, naturalmente. Precisaria de um certo empurrãozinho externo, e no caso aqui da escola. Vamos lembrar que também, final dos anos 1990, a situação de livrarias no Brasil era muito mais restrita do que está hoje. Sim, eu reconheço que há um problema para acesso ao livro no Brasil hoje em dia, mas hoje em dia, fim do primeiro quarto do século XXI, pelo menos em grandes capitais, está surgindo um movimento novo de livrarias e está se desenvolvendo uma postura de frequentar livrarias. E o movimento do mercado editorial, que também se impulsiona pela internet, está crescendo a presença da literatura dita marginal. Na verdade, a literatura contemporânea é a que é mais presente nas livrarias hoje. É nesse sentido que eu acho que a posição é equivalente, mas espelhada, acompanhando aquilo que a Karina mencionou. Porque hoje em dia, ser disruptivo é defender o, aspas, antigo. É defender o clássico. Porque a cultura pop, a cultura ligada aos meios de comunicação de massa, essa está razoavelmente acessível. Mesmo que tenha vários filtros como das redes sociais, filtros como do mercado de entretenimento, filtro como o dos
meios de comunicação, ela é razoavelmente presente. O que hoje em dia está se tornando mais raro é justamente a dita cultura erudita. Não é por acaso que nessa série toda, usando camisetas emblemáticas, eu estou usando uma camiseta da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que, sim, também tem algumas questões aqui que a gente pode falar sobre financiamentos, sobre a divulgação, sobre a presença no tecido social, mas que está fazendo um trabalho de resistência no sentido de não somos só cultura pop. A cultura dita erudita é também uma coisa que depende da oferta, depende da divulgação. E desse ponto de vista, a escola pode ser, quem sabe, o último espaço em que essa cultura que está acumulada há alguns séculos tem presença. Eu, pessoalmente, acredito de verdade que é possível acessar toda essa cultura, que a gente pode também buscar meios alternativos. A minha militância quase aqui nesse canal é exatamente a de permitir e acreditar no acesso à cultura dita erudita. Tanto que, junto com autores contemporâneos de poesia, eu faço questão de trazer autores ditos antigos. E eles têm que ser tratados no mesmo pé, não na mesma leitura, mas sim na mesma oferta. É óbvio que a gente não vai usar o mesmo instrumental para ler, de um lado, um Paulo Leminski, que hoje está muito em voga, e do outro, um Bernardin Ribeiro, que é um autor que demanda certas outras coisas. É justamente esse o meu esforço, tentar apresentar e fazer evidentes as diferenças que cada um desses textos demanda. E, desse ponto de vista, sim, acredito que uma opção declarada da escola em direção a manter e fazer acessível certo tipo de cultura é uma posição claramente política. Precisamos dar os nomes aos bois aqui. Estamos falando, sim, de uma questão política no sentido amplo da palavra. Muito mais do que partidarismo, porque esse é outro problema gigantesco hoje em dia. Do mesmo jeito que as pessoas simplificam as discussões, maniqueísmos bem baratos, de se eu falo da cultura erudita, eu estou negando e estigmatizando a cultura popular. Se eu falo da cultura popular, eu tenho que me afastar 100% da cultura erudita, porque ela foi, e foi sim, não vamos negar, instrumento de dominação e de segregação durante muito tempo. Do mesmo jeito que eu não quero cair nesses maniqueísmos vazios, nessas oposições simplistas, a gente precisa entender que sim, uma postura de defender determinado tipo de cultura é uma postura política, não no sentido partidarismo. Não é este partido ou aquele partido, apesar de, sim, claro, partidos terem, às vezes, as suas preferências culturais, mas não é um partido que eu estou tomando aqui. É uma visão de mundo. E quando eu falo de política, eu estou falando da política no sentido de convivência dos seres humanos. Uma convivência que se baseia só no imediato ou uma convivência que se baseia na frequentação daquilo que antecede a nossa realidade imediata. Eu, pessoalmente, sou partidário daquilo que o meu santo padroeiro Mikhail Bakhtin chama de a grande temporalidade. A gente tem que ultrapassar um pouco a nossa experiência imediata, e essa é uma das grandes qualidades do ser humano. Vários animais têm uma sensação muito importante de contemporaneidade, de presença, de presente, mas muito frequentemente eles não guardam de modo consciente o histórico do seu passado.
nós temos condição de resgatar o nosso histórico. E resgatando, e claro, não estou falando de resgatar de forma passiva, mas de resgatar de forma ativa, de forma significativa, é um ato político. Desse ponto de vista, é um ato democrático. Dar acesso à cultura que antecedeu a nossa cultura imediata. E ler Mano Brown junto com Camões é algo absolutamente legítimo. Não vamos excluir o Camões porque aceitamos Mano Brown. Não vamos excluir o Mano Brown porque a gente lê Camões. Mas vamos juntar o nosso Mano Camões sem problema nenhum.